Em situações de janela, que eu estou com as pernas 100% cobertas e, por exemplo, esquecer de engajar aquele alvo, não engajar ele com os 2 tiros ou os 3 tiros previstos, eu só tenho um EP porque eu não engajei ele com os 2 ou 3 previstos. Depois, na hora da apuração, eu vou ter os MIs, né? Prováveis MIs lá, porque eu não disparei naquela direção, ok? Aqui eu não considero, eu não penalizo o atleta por ter se exposto para um alvo que ele não engajou. Esse alvo ele esqueceu de engajar. Se ele prosseguir na pista e não voltar a se expor para esse alvo, nada mais acontece. Se a pista, né, for previsto ele prosseguir e daqui a pouco ele se expõe para esse alvo que ele não engajou da posição correta lá, aí sim vem um EP, né, um erro de procedimento por ter se exposto por um alvo que ele, nesse caso, ele esqueceu de engajar e poderia ser um alvo de posição futura que ele nem engajou ainda. Então, no próprio exemplo aqui, se dessa quina aqui, nessa cobertura, fosse previsto eu engajar aquele alvo lá, tá? Enquanto eu estou aqui ainda na posição de tiro, no posto, apenas mal coberto, né? Talvez eu receba o comando de cobertura, talvez esteja sendo penalizado porque passei o pé da faixa, ou ultrapassei algum objeto limitador. Aqui não é caracterizado ainda, mesmo que eu esteja mal coberto para fazer o tiro, que eu já me expus para um alvo, então eu não levo esse EP ainda. Quando que eu levo um EP aqui? Quando eu entro, né, com o corpo inteiro aqui nesse ambiente. Entrei aqui nesse ambiente sem ter antes engajado aquele alvo daqui, nesse exemplo que eu estou dando agora, aí sim vem o EP, porque eu me expus completamente para o alvo. Enquanto eu só estou aqui me posicionando para o tiro, esse EP não acontece, tá? Então aqui eu posso ser penalizado por estar mal coberto para atirar, mas não levo o EP de me expor para um alvo que eu não engajei ainda, ou para um alvo que eu esqueci de engajar, no caso ali do exemplo da janela. Agravando um pouco mais a situação do atleta que esqueceu o alvo. Então ele fez os disparos, mas esqueceu de engajar aquele alvo, ou só engajou com menos disparos do que o previsto, né? Se é previsto 2, se ele engajar uma vez só, não é considerado engajado. Se são previstos 3, não adianta engajar só 2 vezes. Então um alvo não engajado, ou não engajado com a quantidade mínima prevista. Tá? Então até agora ele tem um EP, pode ser que ele prossiga na pista e não se exponha mais para esse alvo, fica só com esse EP. Se a pista conduz ele a se expor para esse alvo, não engajado, né, considerado não engajado, ele tem mais um EP, porque se expôs para é como se fosse na vida real um alvo que não foi neutralizado. Tá? Se de uma posição de tiro futura, ou né, entre 2 postos de tiro aqui, ele resolver atirar naquele alvo, né, ele perceber que esqueceu dele ou resolver melhorar aí os resultados, ele vai levar outro EP por engajar esse alvo de posição não prevista, tá? Ou de posto de tiro não previsto. Tá? Além de perder os melhores impactos lá. Se ele fez 3 tiros aqui de posição não prevista, ele vai perder 3 impactos, né, os melhores impactos lá. Okay? Então, eu posso ter até 3 EPs envolvidos nessa situação. Pode ser que seja acumulado com esse alvo aqui. Aqui eu posso ter esquecido ou não completado o engajamento lá. Daqui eu posso ter feito um bom engajamento e prossigo na pista normal, né? Só vou me expor pro alvo tarjado que eu não engajei bem, tá? E prossigo para a próxima posição. Engajei esse alvo aqui bem, entrei aqui, só me expus para aquele, né? Um EP só por me expor para aquele que não estava completamente engajado ainda. E por algum motivo daqui eu resolvi melhorar aquele lá, tá? Então eu não levo o EP na última posição porque eu engajei ele corretamente de lá. Até aí tá tudo certo. Não me expus para esse alvo como se ele fosse um alvo não engajado. Ele já foi engajado, tá tranquilo. Agora se daqui eu resolvo atirar mais de perto nele, né? Aí eu levo um EP por atirar nele daqui. Além de perder os melhores impactos, né? O árbitro não é obrigado a ficar descobrindo quais são os impactos que ele fez daqui e quais foram os impactos que ele fez aqui da posição correta. Então, se da posição incorreta ele fez 3 disparos a mais, por exemplo, ele vai perder os 3 melhores naquele alvo.